Olá, sou Darcy Atanásio e dou continuidade à proposta iniciada no vídeo anterior, que é de expor, apresentar uma história concisa da felicidade. Com esse percurso, veremos que a felicidade foi vivida e sentida de maneiras diferentes ao longo da história. No entanto, em todas as concepções de felicidade, teremos algo em comum, uma ética e uma estética a se refletir na vida do indivíduo e da sociedade. No vídeo anterior, abordei a felicidade sob a ótica dos heróis, aquela vivida entre os séculos XIV ao 8 a.C., o chamado período homérico, cujo destaque era para o herói, que de tão importante, sem ele corria-se o risco de se perder uma batalha. Também uma situação em que o heroísmo dependia da boa vontade dos deuses. Com os novos tempos da política, os novos tempos da política, trarão uma nova classe, a dos soldados, os chamados hoplitas, que defendiam a polis coletivamente, período em que todos passaram a ser importantes para a vitória de uma batalha. Quer dizer, o coletivo suplantou o individual. Com o passar do tempo, a configuração política da Grécia muda pelo surgimento da democracia. O poder político deixa de estar nas mãos dos reis, dos aristos, dos melhores e vai para a Assembleia. A Assembleia acontecia na Ágora, onde se determinavam os rumos da cidade. A vida democrática criou uma relação de organicidade entre o indivíduo e a cidade, e só assim o indivíduo se realizaria. Diga-se que a união da política e da justiça recobre a noção de uma vida feliz para aquela sociedade. Vamos ver como era formada a Assembleia. De uma forma muito típica, ela era formada por pessoas sorteadas, dentre os cidadãos. Vamos ver primeiro quem não eram considerados os cidadãos. Não eram considerados cidadãos. As mulheres, os escravos, os jovens, os estrangeiros, aqueles que precisavam trabalhar para sobreviver. Os considerados cidadãos eram os habitantes naturais da cidade, estar livre das necessidades da sobrevivência, isto é, não precisar trabalhar. Eram considerados, por isso, homens livres. Entendiam que só assim poderiam defender a cidade fora dos interesses particulares. Em realidade, a política era exercida por uma elite de proprietários e de comerciantes. Pelas escolhas entre os considerados cidadãos e os considerados não cidadãos, dá para se entender que o critério não estava pautado no conhecimento da política, da justiça e de sua aplicação à cidade, mas ligado à posição que o indivíduo ocupava na sociedade. Sócrates, que viveu entre 469 e 399 a.C., expõe suas ideias no período marcado pelo declínio da democracia. E justamente por isso, porque a democracia estava em declínio, que ele se volta contra a situação na cidade. E ele denuncia esse estado de coisas e se coloca contra. A defesa intransigente de Sócrates, faz da polis, vincula-se à importância da cidade para o indivíduo. Essa concepção de mundo é que nos ajuda a entender por que o filósofo recusou fugir da cidade e evitar a própria morte, fuga que lhe fora oferecida por seus discípulos. A relação de Sócrates com Atenas era orgânica, sem ela, ele não existiria. Outra questão que não se pode deixar de lado é que a democracia coloca em evidência o uso da palavra proferida nas assembleias.
E isso está relacionado ao convencimento. Não mais como no tempo dos heróis, ligada ao comando no decorrer de uma batalha ou na obediência aos deuses. Em uma assembleia, vige opiniões. Há necessidade do convencimento, onde se procurará compatibilizar a prevalência de pontos de vistas. Qual a correta? Qual a mais adequada? Com isso, vemos que a proposta democrática envolve riscos, e muitos. E quais são esses riscos? Por exemplo, ambições particulares de indivíduos e de grupos, expansão colonial, que dá margem aos imperialismos, interesses comerciais. Ora, se a proposta é a de atingir o bem da cidade e dos cidadãos, esses interesses vão ficando de lado. Os interesses particulares passam a se sobressair. Inclusive, fez surgirem os sofistas, que ensinavam o indivíduo a defender sua própria palavra na Assembleia. Não por acaso, Sócrates, Platão e Aristóteles irão se voltar contra eles, por serem os sintomas da decadência democrática e a dissolução da cidade. Os sofistas, segundo esses filósofos, ensinam a defender opiniões e não o verdadeiro conhecimento. Eles ensinavam a convencer simplesmente. Esse convencimento pode estar pautado na mentira, nos mais diversos interesses, né? E Sócrates defende que aquele que vai governar precisa saber o que isso significa, e só a esse é que poderia ser dado o governo da cidade. Saber o que é política, saber o que é justiça, saber o que é coragem, por exemplo, né? Vamos entender melhor o ponto de vista de Sócrates. A política, fundada na opinião, significa um não conhecimento. E governar exige conhecimento, e não posição social e financeira, como o que estava acontecendo em Atenas naquele tempo. A opinião é ambígua e, por isso, ela paralisa o pensamento. Para mudar esse estado de coisas, o que ele propõe? Ele propõe como ponto de partida a aceitação da própria ignorância. Só sei que nada sei. Só aquele que admite não saber tem a disposição para alcançá-lo. Pela maêutica, fazer, que significa fazer, trazer à luz, fazer nascer, por meio de um processo dialético, a ideia é atingir o quê? O verdadeiro. E dessa forma, agir corretamente. Por esse motivo, há que se chegar à essência de algo, à unidade de uma determinada ideia. Foi esse esforço de Sócrates em chegar à ideia de coragem, justiça, amizade, amor, política, que Platão imortalizou em seus diálogos. A importância dessa visão intelectualista será tal que marcará nossa cultura ocidental, nossa forma de pensar e entender que o erro é ignorância e o saber é condição para o bem agir, razão pela qual Sócrates tentou salvar a cidade do seu esfacelamento. Sobre isso, o professor Franklin Leopoldo e Silva, na bibliografia que eu colocarei na descrição, a página 24, ele expressa o seguinte: a felicidade é o anseio de todos os homens. Somente a virtude proporciona a felicidade. Somente o saber proporciona a virtude. A alma é a sede do saber, e só por ela podemos adquiri-lo. O erro moral é sempre um erro intelectual. Somente cultivando o saber na e pela alma se alcançará a felicidade, né? Então, dentro dessa visão de Sócrates, né, nós entendemos, a partir desse texto, que a maneira de se alcançar a felicidade é cultivar esse saber pela alma, né? Sócrates, ele vai defender que a busca de uma essência
envolve método, um exercício de raciocínio, de pensamento, de alma, como queiramos chamar, até atingir o conhecimento verdadeiro em sua inteireza. Com essa nova visão de felicidade, observamos que os seres humanos precisaram assumir os rumos da própria existência. Se no passado eles tiveram interferência dos deuses, agora era arregaçar as mangas e lutar por ela. Não no campo de batalha, com a espada e o escudo, mas na cidade, pelo uso da palavra. No momento, é o que eu tenho para dizer a vocês. Em nosso próximo encontro, trataremos da visão da felicidade cívica a partir da perspectiva de Platão. E para finalizar, alguns lembretes. Por gentileza, se inscrevam no canal, não deixem de curtir se gostaram dessa experiência. Se ficaram dúvidas, podem escrever, que terei prazer em responder. Ativem o sininho para serem lembrados das nossas novas postagens. Até o próximo encontro.